Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor seja com todos. Quero convidá-los nesta manhã para iniciarmos nossa escola dominical, orando ao Senhor, lendo a sua palavra e buscando a sua direção para as nossas vidas, rogando que Ele nos abençoe neste dia. Então, feche os seus olhos junto com a sua família e vamos todos orar e falar com Deus, pedir que Ele nos dirija nesta manhã e que Ele nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, nós te agradecemos, ó Deus, por esse novo dia que nos concedeu. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção da vida, pela bênção da saúde, pela bênção, ó Deus, da fé em Cristo Jesus, que é um dom do Senhor, pela habitação do Teu Espírito em nós, e, ó Deus, por toda a instrução e direcionamento que o Senhor nos dá através da Tua palavra, pela satisfação, ó Deus, e fortalecimento que o Senhor concede à Tua igreja através dos meios de graça. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos orar, falar com o Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra, a pregação, o estudo. Obrigado, Deus, pelo privilégio de desfrutarmos de comunhão, a comunhão dos santos, da igreja do Senhor. Obrigado pela igreja, Deus, que nos acolhe, pela igreja, Deus, que o Senhor usa como instrumento para a nossa comunhão e também para o governo do povo do Senhor e a administração dos sacramentos e do ensino. Assim, ó Deus, nós te louvamos por tudo que tens feito em nossa vida. Agora, Deus, diante do Senhor, reconhecemos que somos pecadores, ó Deus, e por mais, ó Pai, que nos esforcemos por nós mesmos, nós somos incapazes, ó Deus, de cumprir perfeitamente a Tua lei. Mas te louvamos, ó Deus, porque o Teu Espírito habita em nós, e o Teu Espírito nos capacita, ó Pai, a fazer escolhas que agradam à vontade do Senhor. Por isso, ó Deus, te louvamos por todas as vezes que o Teu Espírito tem nos convencido e nos dirigido à obediência. E lamentamos, ó Deus, e diante do Senhor, nos arrependemos e pedimos perdão pelas vezes, ó Deus, que resistimos a estas instruções, ó Pai, e desobedecemos a Tua palavra. Ó Deus, diante disso, nos lembramos que temos um advogado junto ao Senhor, Jesus Cristo, o justo. Ele que foi o pagamento pelos nossos pecados, é nosso mediador diante do Senhor. Ele, ó Deus, que é o motivo da nossa salvação. Nós clamamos ao Senhor que pelas misericórdias do Teu Filho, que o Senhor nos perdoe os pecados. E agora, ó Deus, recebe nossa gratidão, que é expressada através de louvores, de orações, ó Deus, e da busca pelo conhecimento da vontade do Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, falando ao nosso coração, instruindo-nos, ó Deus, dirigindo-nos de acordo com a Tua vontade. Abençoe cada família reunida nesta hora e fala conosco, ó Deus, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em dois salmos que nós leremos na sequência, Salmo 127 e Salmo 128. Abra a sua Bíblia com a sua família, vamos ler juntos. Você pode ler aí na sua casa, ler em voz alta, juntamente com seus filhos, estes dois salmos, Salmo 127 e 128. Nós falamos dois salmos, mas quando eles foram escritos, eles eram apenas uma unidade, um mesmo texto. Para a didática que eles foram separados, mas trata-se do mesmo assunto, e como nós estamos no mês da família, comemoramos ontem o Dia da Família, hoje nós continuaremos a tratar do capítulo 24 da Confissão, que trata a respeito do matrimônio. Então, este salmo nos lembra do cuidado do Senhor e das bênçãos que Ele tem reservado para a família. Salmos 127 e 128, leiamos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera,
teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Vamos louvar ao Senhor pela bênção da família que nós podemos desfrutar nesta graça maravilhosa do nosso Senhor, que nos alcançou, nos concedendo vida, saúde, família e fé. Louvemos ao Senhor. Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota um órfão, um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me
Graças a Deus pelo cuidado, o amor e a segurança que temos no nosso grandioso Senhor. Muito bem, nós vamos passar para o estudo agora do texto nosso da confissão e da palavra do Senhor sobre especialmente o casamento, o matrimônio. Então quero convidá-los para que abram seus textos da confissão de fé no capítulo de número 24. Capítulo de número 24. Na semana passada nós estudamos, aliás, não na semana passada, 2 semanas atrás, nós estudamos o primeiro parágrafo, que é denso, tem muitas informações para nós, e hoje nós vamos a partir do segundo, veremos o segundo parágrafo e o terceiro, se Deus nos permitir. Estamos falando sobre o matrimônio, e depois nós temos dentro desse capítulo também alguns parágrafos dedicados a tratar sobre o assunto divórcio, um assunto que eu ainda não entrarei nesta semana. Muito bem, se você está com o texto aí, nós já lemos no início do culto, um texto muito inspirativo para nós, do Salmo de número 127 e 128, que falam a respeito da edificação da família, que é obra de Deus, falam também a respeito da preservação, da providência de Deus para com a família e de como é abençoado aqueles que se casam no Senhor e vivem no temor de Deus. Serão felizes, irão bem em todas as circunstâncias, em todos os cenários, e terão os seus filhos e a segurança do lar para que eles sejam criados e na posteridade os pais possam ver a alegria dos seus filhos e dos seus descendentes perseverando e se propagando sobre a terra. Muito bem, então nós vamos à leitura dos parágrafos 1º, 2º e 3º e depois a exposição deles. Do matrimônio. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem à mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Este é o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O matrimônio foi ordenado para auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa, e para evitar-se a impureza. Este é o parágrafo 2º. E o 3º parágrafo. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se a jugo desigual por meio do casamento com os que são notoriamente ímpios em sua vida ou que mantêm heresias perniciosas. Muito bem, nós vamos tratar desses capítulos, desses parágrafos especiais aí do capítulo de número 24. Uma ponderação que eu quero fazer logo depois da leitura dos parágrafos e que a gente sempre volta neste ponto, porque é importante para que a gente possa contextualizar o texto, a nossa realidade. Quando a confissão de fé foi feita, havia um grande, severo conflito entre os cristãos reformados e entre a Igreja Católica e especialmente as ordens papais, a ordem papal, aliás, seus bispos, seus arcebispos, que faziam um movimento quando a confissão foi escrita, que foi quase um século depois da Reforma. Quando a confissão foi escrita, havia um movimento de contra-reforma. E esse movimento atacava muitas vezes de forma absolutamente fraudulenta a fé cristã. E nesse contexto havia realmente uma separação dentro da sociedade. Aliás, havia várias separações dentro da sociedade, mas especialmente no ponto da religião e essa tensão entre cristãos reformados protestantes e os cristãos católicos
os papistas, como o texto é dito aqui, é descrito, havia uma tensão imensa entre eles. Tanto que nós já lemos aqui, já estudamos, que a igreja reformada daquela época, ela considerava e classificava o Papa da época como um anticristo, como uma besta. Nós vimos, já tratamos disso e já mostramos isso. O ponto nosso aqui não é fazer uma reclassificação para mais ou para menos de qualquer categoria de outras religiões. A gente está expondo o que é o princípio doutrinário da nossa igreja. Naquela época havia necessidade de se pontuar isso e de fazer essa distinção. Especialmente no caso do casamento, a gente vai ver, isso era um impedimento, porque causaria um grande conflito interno dentro de uma família, porque você tem grupos de pessoas que respondem e que professam uma fé antagônica em muitos aspectos. Hoje, talvez esse antagonismo ele esteja relacionado com outros aspectos que não o próprio aspecto da religião católica ou de alguma outra. Embora esses mesmos conflitos continuem a existir hoje, mas a ênfase no nosso contexto é muito menor do que a ênfase no contexto em que a comissão foi escrita. Por isso, especificamente, essa religião é citada. Por isso, especificamente, essa religião é citada. Agora, se fosse nos nossos dias, talvez uma outra religião fosse citada. Ou talvez fosse citada aqui uma questão sobre ideologias políticas ou ideologias de alguma outra crença, talvez oriental, ocidental, alguma coisa assim. Mas naquele momento, essa era a prioridade, por isso que isso foi citado. Quando nós formos tratar sobre julgos desiguais, aí sim, aí eu vou citar vários exemplos de como um julgo pode ser desigual, e nesse sentido, então, eu vou pedir, então, que vocês tenham um pouquinho de paciência e aguardem esse momento, nós vamos falar sobre isso. Mas estou adiantando porque talvez alguém ouça e por simplesmente ouvir essa leitura, já fique aí travado, não queira ouvir mais nada, porque o pastor já vai fazer um tratado aí contra ou a favor de algum grupo religioso. Não é esse o ponto, eu gostaria que vocês tivessem paciência e entendessem que a confissão não é um livro escrito no século 21, foi escrito no século XVI. O que a gente precisa entender são os princípios que geraram essa escrita, porque esses princípios, eles continuam válidos até hoje, que são princípios bíblicos. E o princípio por trás disso é o princípio de que os nossos filhos, os cristãos, não devem entrar em julgo desigual, seja ele qual for. Por quê? Porque vão ter dificuldades e problemas oriundos disso. Mas, com paciência, chegamos lá. Hoje nós vamos então relembrar o que nós vimos há 2 semanas atrás, no primeiro ponto, quando nós falamos sobre o princípio da monogamia, né? O casamento ele foi instituído desde Gênesis como uma instituição monogâmica. Então nós aprendemos lá no primeiro parágrafo que o casamento ele é entre um homem e uma mulher. Então não existe qualquer outro formato com embasamento bíblico. Não tem casamento homossexual com embasamento bíblico. Por quê? Porque o embasamento bíblico é de uma relação heterossexual. Não tem casamento poligâmico com embasamento bíblico. Por quê? Porque o Senhor instituiu lá em Gênesis que o casamento deveria ser entre um homem e uma mulher. Mas pastor, eu vejo na Bíblia lá, como por exemplo a história de Jacó, que tinha mais de uma esposa. Como é que o senhor explica isso? E aí nós tratamos lá naquele primeiro parágrafo de mostrar coisas que no Antigo Testamento eram toleradas, não ensinadas, eram toleradas, e que no Novo Testamento o Senhor Jesus tirou isso. Para aquelas pessoas que gostam sempre de citar o Novo Testamento como um texto mais fácil, como um texto mais agradável, como um texto mais maleável, vocês estão redondamente enganados. O Novo Testamento, ele traz para nós a luz sobre o Antigo Testamento, para que a gente entenda melhor o Antigo Testamento, e os padrões que estavam lá no Antigo Testamento, dados por Deus e interpretados pelos anciãos, agora no Novo Testamento, esses padrões são interpretados pelo próprio Cristo. E quando Cristo interpreta a lei se torna ainda muito mais difícil do que ela já era antes, porque Cristo interpreta a lei à vista de quem legislou. Foi Ele que legislou a lei, Ele sabe o que a lei significa. E os anciãos erraram, e erraram muito. Por exemplo, na questão de divórcio, que nós vamos ver mais à frente, porque o Antigo Testamento, por exemplo, dava carta de divórcio, e Jesus disse, olha, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas o princípio que foi estabelecido desde o começo
é que o homem deveria casar-se com uma mulher e se tornar os dois uma só carne, e esse casamento é indissolúvel. É isso que Cristo nos ensinou. Portanto, o Novo Testamento, ele não torna as coisas mais fáceis, mas ele acerta as coisas e coloca as coisas nos seus devidos lugares. Inclusive, a interpretação, se vocês tiverem um tempinho e quiserem fazer isso hoje, leiam Mateus 5, 6 e 7 e veja como Jesus interpreta ali 7 princípios da lei, e veja como a interpretação de Cristo, ela amplifica e ela limpa o sentido da lei, mostrando claramente qual é a vontade de Deus com essas leis. O que naturalmente nos impele a Cristo Jesus, porque nós vamos nos ver completamente ineficientes diante desses princípios que são altíssimos. E por isso nós precisamos dessa salvação por meio de Cristo Jesus, porque se dependesse do nosso cumprimento dessas leis, nós jamais conseguiríamos. O que não anula a necessidade nossa de buscar a obediência dessa lei, mas agora aparelhados com o Espírito Santo de Deus, que habita em nosso coração, e sem aquele peso de alcançar salvação através da lei. Cristo tira esse peso das nossas costas e nos deixa mais aparelhados para cumprir as leis, porque nós não carregamos o fardo de fazer isso para ganhar a salvação, muito pelo contrário, nós fazemos isso porque ganhamos a salvação em Cristo Jesus, ganhamos a habitação do Espírito Santo de Deus, que nos convence à obediência, portanto, isso se torna mais fácil, isso se torna mais suave. Cristo nos auxilia nesse processo. Especialmente relacionado ao matrimônio, aquilo que o Antigo Testamento permitia, ou tolerava, um homem ter mais de uma esposa, ou o divórcio, o Novo Testamento não nos dá base para isso, muito pelo contrário. O casamento é heterossexual, o casamento é monogâmico e o casamento é indissolúvel. Esses são princípios de toda a Escritura. Eles estavam lá no Antigo Testamento, mas faltava essa luz do Novo para a gente compreender isso completamente. Então, foi esse assunto que nós tratamos na semana passada, quando falamos sobre, há 2 semanas atrás, quando falamos sobre o primeiro parágrafo da confissão de fé, deste capítulo 24. Agora, vamos para o segundo parágrafo, e aí os pontos para nós hoje. O segundo parágrafo, ele trata sobre os objetivos do matrimônio. Por que Deus estabeleceu o matrimônio? Qual foi o objetivo? O que o matrimônio visa? 3 pontos para nós que são apresentados aí nesse parágrafo. Eu vou ler o parágrafo e vou pontuar isso para vocês, esses 3 objetivos principais do casamento. O parágrafo diz assim: o matrimônio foi ordenado para auxílio mútuo do marido e da esposa. Primeiro ponto, cooperação natural entre os cônjuges. O casamento foi estabelecido para isso, para essa cooperação mútua. Segundo, continua lá, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, ou seja, para a propagação e perpetuação da espécie. Terceiro, finalzinho aí, e da igreja por uma semente santa e para evitar-se a impureza. O casamento, ele proporciona um ambiente saudável, e aí esse ambiente, ele inibe as impurezas, especialmente de cunho sexual. Então, 3 objetivos para o casamento que são elencados aqui nesse parágrafo: cooperação natural entre os cônjuges, propagação e perpetuação da espécie, e a decência e a legitimidade das relações sexuais, do relacionamento mútuo familiar. Vamos lá então, uma por uma, e para que a gente entenda isso, vamos para os textos bíblicos. Eu quero ler primeiro os textos, depois nós vamos para as explicações. Gênesis 2, verso 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 2 pontos importantes. Deus viu, e este homem aí deve ser entendido como raça humana. Não é bom que o homem viva só, não é bom que os indivíduos, cada um deles, permaneçam só. E aí vai uma dica aí para os solteiros: nada de imaginar essa vida aí de, como que é o termo mesmo? Na minha geração usava-se muito, né? Hoje não usa mais, produção independente, né? A minha geração, quando eu estava lá por volta dos 20 anos, ouvia-se muito disso. Você quer um retrato do que é essa produção independente? E quem foi uma das grandes propagadoras disso na minha época? A Xuxa.
Não sei quem lembra da época em que ela se engravidou, mas ela falava isso. Ela era considerada na época a rainha dos baixinhos. Todas as manhãs, aquela TV, que eu nem vou citar o nome aqui, que fica manipulando a opinião das pessoas, ela passava todas as manhãs inteiras lá, e ela era a senhora das manhãs, e ela impregnou isso numa geração. Ela pôs esse pensamento, ela trouxe, pense no tamanho da influência que essa mulher tinha sobre as crianças e sobre os adolescentes. E ela impregnou algumas ideias como a secularização da fé, pois ela mesma foi a principal protagonista. Eu acho que a primeira pessoa que disse isso na televisão. Eu vou abrir umas aspas gigantes aqui para falar isso, porque eu considero algo que não deveria, mas ela tinha uma expressão, que é uma expressão que a gente usa vulgarmente para se dirigir às outras pessoas, e ela começou a usar essa expressão para com Deus, chamando, aspas, o cara lá de cima, né? Então, ela impregnou essa secularização da fé, essa ausência de formalidade e não só de formalidade, mas também de temor a Deus, quando você usa um termo para se referir a Deus, um termo que a gente usa para se referir de forma vulgar com outras pessoas. Aliás, eu me sinto extremamente incomodado, quando alguém fala assim, ou me chama disso, de o cara ali, eu acho que alguma coisa está muito errada, porque eu não uso essa expressão para me dirigir a ninguém. Quando eu uso essa expressão, só se eu estiver com raiva da pessoa, né? Então, ela trouxe isso, e ela trouxe algumas ideias, com essa ideia aí, que é a ideia da produção independente, tanto que a filha dela é fruto de uma dessas tais produções independentes. O ponto nosso aqui, que é um ponto bíblico, é que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. O homem não foi criado para viver isolado, sozinho. Deus elaborou essa nossa história, e Deus é o próprio criador da família, e Deus que nos criou, Ele nos conhece tão perfeitamente, que quando nós não tínhamos pecados, estávamos no nosso perfeito estado, estávamos com todas as nossas, os nossos atributos, as nossas capacidades mentais, emocionais, morais, estávamos com tudo isso funcionando perfeitamente. Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem fique só. Agora veja bem, se um homem sem pecado, em perfeita retidão, com todas as suas capacidades legítimas da criação, funcionando a 100%, Deus disse, não é bom que fique só, imagine depois da queda. Então disse Deus, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a ideia aí é, eu farei para o homem alguém que seja compatível com ele. Para o quê? Para auxílio mútuo. É essa a ideia, esse é o princípio que está estabelecido aqui, é o princípio da cooperação. Próximo texto é o texto de Malaquias 2,15. Diz assim, não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O texto aqui em questão, o profeta está combatendo um hábito que estava acontecendo em Israel, que era o hábito dos homens mais velhos abandonarem suas esposas por motivos fúteis e se dedicarem ou entrarem num novo casamento. O profeta Malaquias combate isso dizendo o seguinte, veja bem, quando Deus quis estabelecer uma descendência, Deus escolheu quem? Deus escolheu um espírito que estava quase morto. A ideia é uma referência a Abraão. Deus escolheu um homem velho e que tinha uma esposa estéril e que lhe concedeu apenas um filho, mas desse filho Deus fez uma geração. E aí o profeta está chamando os seus leitores a pensarem, veja, ainda que a sua esposa esteja idosa, e ainda que você também seja um idoso, não menospreze o poder de Deus de suscitar uma geração e de preservar a nossa espécie, o nosso povo, através de uma família. O que Deus está falando através do profeta para eles e para nós também, é que o casamento não acaba quando acaba a nossa juventude. O casamento não acaba quando acaba a nossa maturidade e nós entramos pelo caminho da velhice. E especialmente para alguns homens espertalhões que se acham muito bons, Deus está dizendo para vocês, de jeito nenhum. Para você que se acha o bonzão,
que chegou aos 60 em perfeita saúde, que a sua esposa não é mais suficiente, não é mais uma auxiliadora idônea, Deus diz: olha, fique com a sua esposa, cuidai de você mesmo, cuidai de vós mesmos, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel. E aí a gente precisa, eu vou bater bastante nessa tecla lá quando nós vamos falar sobre o divórcio. Tem muito homem bobo, tolo. E como os homens são tolos? O camarada, ele começa a flertar, ele casado com uma senhora, ele um senhor, ele começa a andar por aí e flertar com moças novas que vão dar uma certa liberdade para ele. E o bobo acha que é porque ele é bonito, porque ele é experiente, porque ele é um grande homem. Mal sabe o coitado que estas que estão lhe dando essa bola toda estão interessadas em outra coisa, mas com certeza não é nas suas capacidades físicas e nem na sua beleza. Mas os homens são tão tolos que desde a antiguidade eles embarcam nisso. E são infiéis às suas esposas e trazem um gosto muito amargo para o casamento, para a esposa, para os filhos e para eles próprios, quando se deixam seduzir por isso. O casamento é exatamente para evitar esse tipo de impureza. E o casamento é, dentro desse aspecto, para a propagação da raça. Deus preserva a nossa espécie e Deus faz propagar uma linhagem santa, uma linhagem do povo de Deus, através do matrimônio. Nós não devemos menosprezar isso, não importa a idade. Deus sempre fez milagres e continua a fazer. Terceiro texto, 1 Coríntios 7, versos 2 e 9. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Verso 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. E nesse intervalo entre 2 e 9, Paulo está dizendo a respeito do celibato, que Deus concedeu esse dom a alguns homens, e Paulo, ele mesmo se inclui nisso. Mas se você não consegue viver sozinho, sem viver inflamado por impurezas morais e sexuais, é melhor que você case. Porque essa história de viver sozinho, se você sente uma necessidade, como 99% dos habitantes da Terra, uma necessidade imensa de relações íntimas e de relações sexuais, então você não pode ficar sozinho, você tem que casar. Por isso que jovens precisam realmente se enamorar e casar. Porque se um jovem, não adianta vir com esse papo, nós somos uma geração jovem que a gente decidiu casar mais tarde. Uma geração jovem que decidiu viver no pecado por mais tempo. Porque na flor da idade, com os hormônios à flor da pele, não venha querer dizer para o pastor, eu estou achando que Deus me deu o dom do celibato. O casamento não deve ser temido, mas o casamento deve ser buscado. É um ciclo natural da vida. E o casamento não te impede de realizar coisas que normalmente são ditas por aí, na cultura popular, que o casamento vai colocar um freio. O casamento não impede ninguém de ter muitos amigos. Aliás, casados nós podemos fazer muito mais amigos do que separados. Casamento não impede você de viajar, de se divertir, de aproveitar muitas coisas na vida de quem é jovem, que tem disposição. Não te impede. Filhos, não impedem. Filhos são investimento. E, aliás, a gente se diverte muito com os filhos, ao ponto que se você conversar com os casados, você vai dizer assim, olha, a vida com filhos é mais divertida do que a vida solteira. Vocês vão se divertir com coisas que solteiros não têm como se divertir. Mas o ponto, e eu vou entrar mais para frente nisso, mas o ponto aqui para nós é entender o seguinte, a vida conjugal e a vida do casal é uma vida que preserva, proporciona um ambiente seguro para as nossas relações. Quando você está fora do casamento, quase tudo que você pensar em termos de relacionamento, quase tudo é pecado. E quando você casa, dentro do casamento, aquilo que é aceitável, aquilo que é de concordância mútua do casal e que não fere nenhum princípio bíblico, é aceitável e não é pecado. Por isso que nós temos livros na Bíblia, como por exemplo Cantares, que descreve a beleza, a alegria e a satisfação que pode ser desfrutada dentro de uma relação de casamento. São as mesmas coisas que fora do casamento são taxadas na Escritura como impureza sexual, como atos libidinosos.
As mesmas coisas dentro do casamento, elas são consideradas santas. É uma questão de condição, de estado. Quando você é casado com a sua esposa, as relações são legítimas. Muito bem. Esses são os 3 textos que dão base para este parágrafo que nós estamos estudando. Vamos falar sobre cada um desses itens. Primeiro, cooperação mútua. A união, que é uma união indissolúvel, que é a união do casamento, ela proporciona esse trabalho em equipe, esse trabalho em dupla, e esse trabalho que vai trazer satisfação para ambos. Por quê? Porque, primeiramente, no sentido de se completar, um completa o outro, é uma cooperação. Como é que eu posso ter todas as minhas emoções e as minhas necessidades, inclusive físicas, sexuais, satisfeitas sozinho? Eu não posso. E o casamento me permite isso. E não apenas isso, mas todas as outras coisas que compõem a vida, quando você está numa relação de matrimônio, de casamento, você constrói junto. E você não tem apenas a força de um motor, mas são 2 motores trabalhando juntos, capacitados pelo terceiro motor, que é onipotente, que é o próprio Deus. Por isso que Paulo, falando sobre o casamento, lá em Efésios 5, 28, ele diz: quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Por quê? Porque ela passa a ser extensão da sua vida, e você passa a ser extensão da vida dela. E os 2 juntos, que se tornam uma só carne, é uma carne com 2 motores. Tinha um amigo meu que falava assim, é um motor de 2 cavalos. É melhor do que um motor de 1 cavalo só. Um motor de 2 cavalos. Né? E uma turbina, que é o Todo-Poderoso Deus. É o cordão de 3 dobras. Tudo você tem o dobro de facilidade para realizar. Vamos adquirir um patrimônio e construir uma casa. Sozinho é uma coisa, de 2 é outra. Vamos fazer uma viagem. Mas a viagem de 2 é o dobro do valor. Não necessariamente, né? Mas não vou entrar nesse detalhe. Mas é duplamente mais fácil alcançar isso que sozinho. Até porque nas relações conjugais, especialmente no matrimônio, existe um policiamento abençoado um do outro. Quando a gente está sozinho e a gente não tem nenhum compromisso, é difícil estabelecer metas a longo prazo. Por quê? Porque não há ninguém que te diga não. Especialmente um não com propriedade. Mas quando você está no casamento, você vai ter alguém, depois do seu pai e da sua mãe, que te ensine o não. Isso é fundamental para a nossa vida. Eu lembro quando eu estava em casa, tinha horários para chegar em casa. Minha mãe tinha os limites rígidos dela. Tinha limite do que colocar na geladeira, né? Não era qualquer coisa. Primeiro que a condição não dava. E segundo, porque havia um limite para a nossa alimentação. E aí, detalhe, quando eu saí da casa da minha mãe, eu pesava 75 quilos. Aí fui viver sozinho no seminário com mais 5 miliantes, como eu, né? Sem mãe por perto. E aí a gente comia fora de hora, comia porcaria e comia demais. Exemplos absurdos. Chegar no Mr. Shake, nem sei se existe mais, né, que é uma versão do Habib's, e pedir 30 esfirras. Aí você fala, mas quem consegue comer 30 esfirras? Um seminarista come. Fácil. Resultado, quando eu casei, eu já casei com 94. E depois que nós casamos, não tinha limites, a não ser o bolso. Primeira compra no mercado. Todas as prateleiras que a sua mãe nunca te deixou passar nem perto, agora eu vou passar perto. E a gente se permite esses momentos. E aí, adivinha o que aconteceu? Mais um saltinho que me levou para os 3 dígitos. Agora eu vou falar as coisas boas, mas foi dentro do casamento também que alguém, sem me ofender, disse para mim, não dá. O senhor está muito acima do peso. Né? O varão que eu conheci, ele tinha um corpo de tanquinho. Eu estou tentando encontrar esse varão até hoje. Ele está escondido lá no armário, nas fotografias, em algum lugar ele está lá. Mas não deixa de ser alguém que tem responsabilidade, que tem compromisso e que tem legitimidade para te cobrar alguma coisa.
o que coloca limites que são plausíveis e que são bons para a nossa vida. Então, o casamento, ele é especialmente uma relação de companheirismo e de reciprocidade, onde nós nos comprometemos com as necessidades do outro, né? Tanto para buscar satisfazer um ao outro, como também, inclusive, evitar que o outro caia numa cilada, evitar que o outro fique numa condição que seja ruim para a sua saúde, ruim para o seu nome, ruim para a sua vida espiritual. Então, relacionamento e família é isso, é um encontro estabelecido por Deus, uma conjuntura de carnes, que visa primordialmente esta vida em comum, esse companheirismo e essa reciprocidade. O sexo é importantíssimo, mas não pense que o sexo sustenta um casamento. O sexo é importante na união conjugal, ninguém duvida disso, mas como um componente natural para o prazer e um meio para a reprodução e propagação da raça. Mas o que sustenta o casamento, gera e preserva a fidelidade, é o companheirismo, a solidariedade recíproca, a cooperação mútua em todas as áreas da vida e em todos os transes da existência. Gênesis 2:18, que nós lemos, diz: não é bom que o homem esteja só, ou seja, eu preciso de uma companhia. O homem precisa de uma mulher que esteja ao seu lado, a mulher precisa de um homem que seja seu companheiro em quaisquer circunstâncias. A mulher carece de um companheiro sincero, o homem carece de uma companheira que seja fiel, que lhe sirva de apoio e consolo nos momentos difíceis. A reciprocidade existencial, autêntica, é o firme fundamento da vida matrimonial, e não o sexo. A gente precisa entender isso, porque paira na mente de alguns desavisados que o sexo é o que sustenta o casamento. E aí deixa eu dizer uma coisa para você: você não vai ser um galã e um mais do sexo a vida toda. Não vai. A nossa beleza física, o que nos torna muito atraente fisicamente, isso vai passar, isso é momentâneo. E se o casamento depender exclusivamente, não estou dizendo que não depende, eu estou dizendo que não pode depender exclusivamente das relações naturais, sexuais. Se o casamento depender exclusivamente disso, o casamento está fadado ao fracasso. Porque o casamento, ele pressupõe este companheirismo e essa reciprocidade. Então, qual o objetivo do casamento? É nos colocar dentro de uma relação assim. Porque essa relação, ela é frutífera, essa relação, ela é promissora, essa relação, ela traz satisfação em todas as áreas. Segundo objetivo do casamento, que é posto aí, propagação e perpetuação da raça. Isso aqui a gente precisava repetir 1000 vezes. Porque, e aí eu falo nós, porque eu faço parte dessa geração também, porque nos últimos 30 anos, nós fomos fortemente influenciados por um pensamento antibíblico, um pensamento economista, financista e consumista, que passou a avaliar a viabilidade de filhos a partir da economia, e não a partir de um princípio bíblico. E o resultado disso é que, na grande maioria, nós somos casais de 1 filho ou 2 no máximo. E aí, são raros os que corajosamente chegaram no 3. São um artigo em extinção aqueles que tiveram 4. Especialmente no mundo ocidental. Enquanto isso, no mundo oriental, especialmente no mundo saudita, no mundo árabe, no mundo judeu, o princípio normativo, que continua sendo o princípio bíblico desde o princípio, dentro de outras religiões que são também monoteístas, e que seguem muitos princípios que estão lá desde o Antigo Testamento, não há nenhum tipo de prática de preservação para que não haja filhos, de métodos anticoncepcionais. E o resultado é que são famílias de 10, 12, 15, 20 filhos. Pastor, olha o que o senhor está falando, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. É o que nós passamos a consentir como uma coisa natural, é que é o absurdo. Isso é o que é absurdo.
Por exemplo, o mundo europeu hoje é um mundo de idosos. E sabe quem são os jovens que estão entrando no mercado de trabalho europeu? São os jovens que vêm do Oriente. Em todos esses movimentos migratórios, e especialmente eles não estão apenas trazendo mão de obra para a Europa, como eles estão também trazendo a sua linhagem familiar e estão trazendo também a sua religião, que na grande maioria são muçulmanos. Por quê? Porque o casamento foi dado para a perpetuação da espécie e também para nós cristãos, nós que somos crentes, para a perpetuação da família da fé. E quando nós optamos, como a minha geração tristemente fez, optamos por ter um filho só, nós não só negligenciamos o mandamento bíblico, quanto nós também trouxemos uma situação extremamente difícil para a igreja. E nós não temos embasamento. Eu desafio você a encontrar uma única base bíblica que dê sustentação às nossas práticas de uso de meios anticoncepcionais. E esse é um princípio, é um debate interessantíssimo que a gente pode fazer aqui, especialmente no âmbito de casais, que nós não temos. Na minha família nós acordamos tarde demais para isso, e quando nós acordamos nós já tínhamos um problema biológico. Embora, como Deus fez com Abraão e Sara, eu nunca duvido do que Deus pode fazer, então eu estou sempre na esperança. Mas nós entendemos que nós podíamos abrir a nossa casa então, para adotarmos filhos, como Cristo nos adotou. Estamos inscritos lá há alguns anos, esperando esse dia, e vocês ainda verão, ainda com a graça de Deus, se Deus permitir, vocês ainda verão um dia, aqui, nessa igreja, se Deus permitir, eu trazendo meus novos filhos para apresentar para vocês. Eu falo filhos, né? Porque eu ainda tenho esperança, não apenas de ter o Caleb, mas de ter mais alguns. E com isso eu quero incentivar você que ainda está na flor da idade e pode ter filhos, encha a sua casa desses meninos. A Bíblia sempre considerou, e na cultura em que a Bíblia foi escrita, os filhos sempre foram considerados bênçãos. Como é que se classificava que um homem era abençoado? Pelo tanto de filhos que ele tem. Por isso, a tristeza de Abraão de não ter filhos. E por isso, a alegria dele quando Deus disse a ele que daria a ele uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. E a gente precisa entender isso. Eu tenho um amigo, e aí não é aquelas histórias do amigo meu. Meu companheiro de seminário, que foi a gente chama lá de a minha nega lá, né, que vivia comigo no meu apartamento, no meu quarto, né, meu companheiro de quarto, né. Nós convivemos durante 3 anos, até que ele se casou, e aí ele foi morar sozinho. No outro ano eu concluí o seminário, também me casei. Mas ele tem um irmão, que na mesma época que ele foi para o seminário, esse irmão foi para os Estados Unidos. E ele chegou lá, ele foi trabalhar, ele é mecânico, né, de formação, foi trabalhar numa comunidade junto com a sua esposa, eles não tinham filhos, foi trabalhar numa comunidade, e essa comunidade era uma comunidade de cristãos reformados, de origem holandesa, e eles são extremamente rígidos na fé deles. Extremamente conservadores. Ele foi morar lá. E começou a trabalhar na oficina de um desses membros da igreja, que era proprietário de uma oficina, começou a trabalhar lá, e logo que chegou, engravidou, né? Longe do Brasil, longe dos amigos, longe de tudo, parece que não tinha nem televisão em casa, mas foi rapidinho, engravidaram. Preocupação dele, e agora? E agora? Estou morando num outro país, estou trabalhando, eu estou ali ajudando numa oficina. E aí ele descobriu uma coisa nessa comunidade. Essa comunidade onde ele estava era uma comunidade conservadora que era, por fé, por declaração de fé, eles eram contra qualquer tipo de método anticoncepcional. Quando nasceu o primeiro filho, o dono da oficina falou: vou aumentar um pouquinho o seu salário, porque você agora tem um filho, então você precisa ganhar um pouquinho mais. E aquela preocupação inicial dele passou. Só que uma outra preocupação tomou lugar. Porque quando ele teve filho, as outras mulheres da comunidade e os outros homens falaram para ele: olha,
agora vocês se preparem aí, né? Porque normalmente é assim, vem um, já vem outro atrás e vem outro, e aí eles comentaram, não, mas eu acho que não vamos ficar só em um. Imagine o escândalo que foi. E o pessoal da igreja falou, não, aqui na nossa igreja não pode, você é membro da igreja, não pode. E aí imagine a conversa dele com a esposa, e aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos confiar em Deus e vai. Bom, na sequência é o seguinte, só durante o tempo que a gente estava no seminário, a gente passou lá 5 anos juntos, durante esse tempo nasceram 5 filhos. E aí o que foi acontecendo? Cada vez que nascia um filho, o proprietário da oficina fazia ele participante de uma porcentagem da oficina. Foi aumentando. Bom, para resumir a história, a oficina é dele hoje. Não vou nem contar para vocês como é que é o fim da história. Qual o princípio dessa comunidade? O princípio dessa comunidade é o seguinte: o mesmo Deus que te permite, que te concede um filho, Ele é o dono do ouro e da prata, e é Ele que vai também te dar condição de sustentá-lo. E isso prevê o quê? Compromisso do homem e da mulher de trabalho. Porque às vezes a gente critica muito, tem gente que fica enchendo de filho no mundo aí, mas se essa pessoa que está fazendo isso aí não tem os sólidos princípios das Escrituras, inclusive em relação ao trabalho, aí realmente vai ser uma irresponsabilidade. Porque a pessoa não trabalha e quer pôr filho no mundo. Mas cada filho implica em mais responsabilidade com o trabalho. E aí você precisa saber uma coisa, não precisa ter 3, 4 empregos e trabalhar de madrugada. Porque lembra do texto que nós lemos no Salmo 127? Inútil vos será trabalhar, levantar de madrugada e ir trabalhar até tarde. E aí eu quero conectar isso com o Salmo 128, que diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Ou seja, de onde vem a garantia de que o meu sustento vai sustentar a minha casa? É de Deus. É Deus que faz o milagre. De onde vem a garantia que nós vamos ser felizes com o que eu consigo ganhar? De Deus. De onde vem a garantia que não vai dar nada de errado e a gente vai passar? De Deus. Tudo te irá bem. Não significa que você não vai ter problema, mas significa que no meio dos problemas, Deus vai te fazer passar bem. É o princípio bíblico. Então, aonde está o erro, a estranheza? Não é em quem tem 10 filhos. A estranheza está em nós, que abraçamos um conceito anticristão, no mundo ocidental anticristão, que prega uma coisa que é antibíblica. Pastor, mas e a mulher? Ela não vai se desgastar, ela não vai... E aí eu não tenho aqui junto comigo, mas queria muito que a doutora Lilian estivesse aqui para falar sobre isso. Eu ia até, e quem sabe a gente até o final desse capítulo a gente faz isso. Mas eu chamaria uma ginecologista para falar do quão saudável é para a mulher a gestação, a maternidade. Porque a gestação é saúde para o corpo da mulher. O que não é saúde para o corpo da mulher? São os métodos anticoncepcionais. Então, eu não vou continuar batendo nesse ponto, mas só para você entender, é um princípio bíblico. A família, o casamento é para propagação da raça, preservação da espécie, e especialmente entre nós cristãos, para a preservação e continuação dessa família da fé. O casamento, conforme a sacra revelação bíblica, visa a criação e conservação, estruturação e perpetuação da espécie, da família. A base é o casal. O casal e o seu lar é o leito dos filhos e o ninho dos cônjuges. A família, pois, que é a base social e espiritual da igreja, também é a base mais forte, é a superestrutura da sociedade. E contra essa superestrutura, muitos movimentos se levantaram ao longo da história. O principal deles, para o nosso tempo, é o marxismo. Desde os dias de Karl Marx, um movimento contra a superestrutura da sociedade, chamada família, tem se propagado e se sustentado até os dias de hoje. Os nomes mudaram, as táticas mudaram, as conclusões, elas variaram um pouco, mas no final das contas, o alvo é destruição da família. No livro de Marx e de Engels, eles trazem
uma informação que eles usam para dar sustentação ao pensamento marxista, que eles dizem o seguinte: lá, segundo a ótica deles, lá nos antepassados, houve um tempo em que não existia casamento. Por não existir casamento, todo mundo era de todo mundo e ninguém era de ninguém. Então veja, as tribos, e eu acredito que em algum lugar no mundo isso possa ter acontecido, em algum movimento tribal, mas não é assim desde o princípio, porque o princípio, ele é descrito nas Escrituras. E o princípio, Deus estabeleceu logo com o primeiro casal, o casamento. Mas na ótica de Marx, em algum lugar na sociedade, lá no passado, houve um período tribal, onde ninguém era casado com ninguém, mas havia relação de todos com todos, e se geravam filhos. Os filhos também não eram de ninguém. Como tudo era tribal e ninguém era de ninguém, ninguém precisava ter uma propriedade privada. Ninguém precisava ter um cantinho para criar sua família. E então, nessa época, segundo Marx e Engels, tudo era perfeito. Olha que beleza. E aí teve um primeiro infeliz que foi lá, esticou um arame e demarcou uma propriedade. Escolheu entre as mulheres da tribo uma para ser sua, e aí começou a propriedade privada. E segundo Marx e Engels, aí começou o problema da humanidade. E daí para frente, você sabe o que eles propõem. A desconstrução dessa super célula de estruturação da sociedade, que é a família. Porque na ótica desses pensadores, se você destrói a família, você destrói o pensamento da propriedade privada. Eu não preciso juntar mais coisas para os meus filhos e os meus descendentes. Por quê? Porque todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. Essa é a contramão das Escrituras. É a contramão daquilo que a Bíblia ensina. O Deus que nos dá a condição de viver em família e nos ordena isso, é o Deus que nos dará filhos. Dará muitos a alguns e não dará a outros, não filhos naturais. Como aconteceu em vários casos das Escrituras. Mas esse mesmo Deus é o Deus que te dá a condição de, através do trabalho, sustentar um ou sustentar 10. É o mesmo Deus, não muda nada. O que muda é que, com certeza, nós teremos muitas alegrias, muito mais. Eu posso dizer, eu tenho um filho. Se um filho já me dá muitas alegrias, imagine 10. Quem não ia aguentar o pessoal do som? Já pensou aí, Rafa? 10 Caleb dando pitaco no som e na transmissão? Jesus! Cartão vermelho para todo mundo. Já pensou? Mas olha que sonho, já pensou eu ter aqui um guitarrista, um baixista, um baterista, 3 cantoras, 4 cantores, tudo da mesma família, 2 para lidar no som, 1 para ligar na iluminação. Olha, o negócio ia ser bacana. Ou não, sei lá. Eu acho que ia ser. Deus nos deu a ordem para viver em família. E Deus fez isso com um propósito que Ele deixou muito claro. Para que os dois fossem um, mútua cooperação, e para que nós crescêssemos, multiplicássemos e enchêssemos a terra. Não tem nenhum versículo na Bíblia que cancela essa ordem. Então a gente precisa ver. A gente fica muito feliz quando você faz discipulado com alguém e a pessoa aprende. Eu tenho um discípulo, posso dizer assim, discípulo de Cristo, obviamente, mas que eu tive o privilégio de discipular. Ensinei essas coisas para ele, lembro quando eu ensinei no Instituto Bíblico que a gente tinha lá em Itapeva. Ensinei e disse para ele, é assim. Ele falou, pastor, é assim mesmo? Eu falei, é assim. Então tá bom. Então vamos tocar o barco. A hora que eu casar vai ser assim. Casou deve fazer uns 4 anos. Se formou ano passado no seminário. Já está com 3. Que benção. É Deus. E a gente tem que confiar. Ouviram casados novos? Prestaram bastante atenção? Tá bom. Por último, dentro desse parágrafo, decência e pureza conjugal. Deus tem na terra um povo, e Ele é zeloso com esse povo. E para que esse povo seja
realmente um povo diferenciado, Deus estabeleceu para toda a raça, mas nem todos obedecem, mas especialmente o seu povo é chamado a obedecer o princípio da indissolubilidade do casamento. Não é bem assim não, mas agora a palavra escapou da minha boca. Mas Deus nos chamou a um casamento de fidelidade. Se é um casamento de fidelidade, significa que o leito matrimonial tem que ser puríssimo. E para que ele seja puríssimo, primeiro ele precisa existir. Então aqui um apelo aos jovens que são solteiros: casem-se. Ah, pastor, falar é fácil. Primeiro, ore. Ore para Deus tirar as tranqueiras da sua frente, você não enxergar. Fala: Senhor, coloca uma supervisão nos meus olhos, que eu não me apaixone por tranqueira. Porque tem tranqueira, gente. As tranqueiras, deixa Jesus cuidar deles primeiro, antes de você ir lá tentar resolver o problema. Segundo, Senhor, me faça enxergar o escolhido é escolhido do Senhor para mim. Mas, Senhor, faz um milagre no olho dele, para ele olhar para mim, ou para ela olhar para mim e enxergar a escolhida ou escolhido do Senhor para ele. O que já é uma obra de milagre, né? Mas o maior milagre que você tem que pedir: Senhor, me ensine a amar a pessoa que o Senhor escolheu para mim, como Jesus nos amou. E como deve ser legítimo o amor de um casamento. O legítimo amor de um casamento não é um amor que é sustentado só pela atração física. Porque se você buscar um relacionamento só com base no seu gosto visual, esse casamento não vai durar, gente. É óbvio que não vai durar. Até porque eu vou dizer uma coisa para vocês, os mais jovens podem não concordar, e eu estou brincando porque só tem jovem aqui na igreja. A gente fica mais bonito aos 40. Vocês vão ver isso. A beleza, ela assim, ela parece que ela aflora aos 40. Depois, vocês vão ver. Quando vocês estiverem lá com 40, vocês vão olhar aquelas fotos que vocês tinham de 18, 17. Jesus, como eu era feinho. Coisa triste. A gente vai ficando mais cheio, mais robusto, mais bonito, depois passa dos 40. Antes dos 40 fica aquela coisa mirrada, esquisita, né? Parece que a cabeça não bate com o tamanho do corpo, é um negócio assim. Aí você vai ver o quanto que é milagre um casamento. Desculpa a brincadeira com vocês, mas tanto a nossa beleza pessoal, quanto o nosso gosto por beleza, ele muda. E é importantíssimo que quando eu pensar num casamento, eu pense em outras coisas além da beleza. Então vamos lá. Eu preciso pensar naquilo que é compatível. Já vi que eu não vou conseguir entrar no próximo parágrafo, que trata sobre isso. Mas eu preciso pensar naquilo que é compatível comigo. Mas não apenas pensar no que é compatível fisicamente, mas principalmente no que é compatível em termos de fé. Eu preciso de alguém que crê nas mesmas coisas que eu. Porque se essa pessoa crer no mesmo que eu, então nós dois juntos vamos orar para que Deus nos ensine a amar. Porque amar não é uma coisa instantânea. Essa coisa que vocês sentem instantaneamente na juventude, você dá um estalar e se arrepia, né? Dá aquele fogo por dentro, aquela coisa que queima a alma. E graças a Deus por isso, porque senão não existiriam aquelas poesias maravilhosas, shakespearianas. É por causa desse fogo que queima na alma que existe isso tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso não sustenta casamento. Mas o que sustenta casamento é empatia, como a gente viu lá, companheirismo, reciprocidade. Aprender a amar a pessoa, não pelas qualidades tão somente. Amar a alma daquela pessoa, como Cristo nos amou. Aprender a conviver com os defeitos. Tem gente que não consegue avançar em relacionamentos. Os relacionamentos, eles são abordados assim muito rapidamente. Por quê? Porque você começa namorando com as perfeições físicas e com as qualidades, que é o que a gente mostra primeiro. Quando começa a aparecer os defeitos, a pessoa, aborta o casamento, aborta o namoro. Nem passa para o noivado.
Agora, se você estiver procurando uma pessoa perfeita, ou se não, pelo menos uma pessoa tão parecida com você, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Então, o exercício de aprendizado do amor, ele começa já no namoro. E aí tem muita gente preocupada em avançar no namoro, até chegar num ponto que é um ponto que deveria ficar só para o casamento, que são as relações íntimas. Tem gente preocupada em avançar nessa área, mas não avança nas outras. E aí o que acontece? Não acontece. Não acontece. Vou citar alguma coisa que as pessoas não gostam, especialmente os que são solteiros. Mas vocês já observaram que o casamento do vovô e da vovó durou até eles morrerem? Com pouquíssimas exceções. Gente com 50, 60 anos de casado. E aí você vai conversar, vovó, como é que foi o início de namoro? Ela vai dizer, menino, namoro. O meu pai, seu bisavô, ele foi lá na casa do Joaquim, né? Viu que o filho do Joaquim, que é seu avô, combinava comigo, ele combinou lá com o pai do Joaquim. Aí eu fui tomar café lá umas 3 vezes, o Joaquim veio aqui tomar café, mas a gente nem ficava sozinho na sala. Né? Era o sogro e a sogra de um lado, o pai e a mãe do outro, aquela conversa ali, conversa de sitiante. Né? Uma jarra de café lá no meio, um bocado de mandioca. E marcou-se o dia do casamento. Mas vó, a senhora nem... Não, eu dava uma risadinha, né? Ele era feio, mas ele era bacana. E minha mãe falava, família boa, rapaz trabalhador. Olha só, presta atenção nessas informações. Infelizmente, a juventude de hoje em dia não quer saber dessas informações, mas são as informações mais importantes. Família boa. O que significa família boa? Significa que ali, todo mundo é certo, não tem criminoso, não tem bandido. Pessoal colono que veio, não sei de onde, vieram junto, permaneceram juntos, estão aí juntos, estão trabalhando juntos. Menino trabalhador, significa o quê? Desde criança, acorda cedo com o pai, de madrugada, vai para a lavoura e volta para casa. Crente, ou seja, tem a mesma fé que aprendeu dos pais. E que com certeza vai ensinar para os filhos. E aí a vovó dizia, o que eu queria mais? Família boa, menino trabalhador e crente. Pronto. Ah, pastor, mas e o comichão? E o arrepio? Veio. É lógico que veio. Se não tivesse vindo, a gente não estava aqui. E veio forte. Porque foi 12, 14 filhos. Veio forte. E o casamento foi até o fim. Sabe por quê? Porque foi preservado a legitimidade. Foi buscado aquilo que dá pureza, que é o casamento. E foi feita uma escolha que não levou em consideração. A coisa menos importante a ser levada em consideração foi o arrepio. Veja como que em 50 anos a nossa sociedade mudou do avesso. Mudou completamente. Vai um pai hoje querer dar opinião nas escolhas de um filho para casar. Se brincar, se apanha. É por isso, entre outras coisas, que a gente vive na sociedade que mais se divorcia. Porque a opinião de quem já está lá com 50 anos, que deve valer alguma coisa, né? Não é mais ouvida. Mas a liçãozinha de moral do adolescente lá no TikTok, no Instagram, essa daí vai. Você tem que ter o livre pensar, você que deve ditar os rumos da sua vida. Que beleza! Quem foi que disse? Foi um adolescente do alto dos seus 17 anos. Que coisa fantástica! Joga no lixo todas as bibliotecas, todos os livros, tudo que você tem escrito sobre relacionamento, porque agora o menino de 17 anos mostrou qual é o caminho a ser seguido. A influencer
O youtuber falou, pronto, acabou. O que usa lá, nariz de foca, né, e cabelo de papagaio, ele falou, pronto, agora virou verdade. Irmãos, especialmente, eu acho que o parágrafo 2º tem muito mais a ver com a turma mais jovem do que com os mais velhos, embora diz respeito a nós também. E depois o parágrafo 3º, eu acho que aí chama mais o pessoal mais velho. Mas é um princípio. Deus estabeleceu o casamento para a nossa pureza. E esse casamento, para existir, ele precisa ser construído sobre bases sólidas. Bases sólidas. E a vida de solteiro é uma tentação profunda e constante. O divórcio, que nós vamos tratar depois, eu não quero ficar entrando no divórcio aqui, para não misturar muitas coisas. Mas o divórcio, o que ele faz? Ele destrói a família e ele destrói os filhos. Porque ele leva você para uma condição de ilegitimidade. Você não vem mais. Para famílias mais conservadoras, se uma moça for namorar um rapaz, fala assim, como são os pais deles? Ou dele? Aí você dá a informação que já deixa o pai, não com uma pulga atrás do orelha, mas com 10. Eles são divorciados. Vou dizer para vocês que talvez não saibam. Sabe o que passa na cabeça de pai na hora que ele ouve essa expressão? Na cabeça do pai passa bem assim, ó. Tal pai, tal filho. É isso, gente. Tal mãe, tal filha. É óbvio que para tudo há exceção. Estou dizendo para vocês, pensamento popular que passa na cabeça de pai. E a gente sabe, obviamente, que isso aqui não é matemática. Mas é o que passa. Portanto, é tão importante que os casamentos sejam indissolúveis e sejam saudáveis, quanto é importante para vocês que vão começar um casamento pensar nisso. Pensar nesses princípios. Pensar que vocês precisam de um casamento para não viver uma vida de impureza sexual. Mas vocês precisam de um casamento construído sobre uma base sólida, porque a pureza sexual de vocês, não apenas na juventude, mas também lá na idade adulta e talvez na velhice, depende desse casamento que você está prestes a estabelecer. E se esse casamento não tiver sobre bases sólidas, ele ocasionará um divórcio, e depois desse momento do divórcio, você vai viver uma vida muito difícil, em todos os sentidos, e principalmente uma grande tentação no âmbito sexual. Para quem já teve uma rotina dentro de um casamento de vida sexual, quando você vai para uma vida de divorciado, você vai sofrer muito, ou você vai viver na impureza. Então esses assuntos são importantes, eles precisam ser cogitados e pensados por cada um de nós. Cogitados e pensados. E para vocês que são solteiros, orem muito. E olha, ainda que isso vá contra tudo que vocês ouvem da sociedade de vocês, peçam a ajuda dos pais de vocês para escolher um cônjuge. Peça ajuda, não abra mão disso, porque a melhor chance que vocês têm de acertar é ouvindo. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos habita a sabedoria. E quando a gente está apaixonado, a tendência da gente é uma surdez momentânea e temporária. Você não ouve. Mas quando a coisa dá errada, adivinha para quem é a primeira pessoa para quem você liga? O pai e para a mãe que você não quis ouvir. E graças a Deus que eles ouvem a gente, assim, mesmo depois que a gente não ouve eles. Não os ouve, perdão. Mas ouça agora, para você não ter que chorar depois. Se você se cercar apenas de conselheiros da mesma idade que você está perdido. Você precisa de conselheiros mais velhos. Você precisa de conselheiros que tenham o seu sangue. Você precisa de conselheiros que não tenham o seu sangue. Você precisa de conselheiros que tenham a sua fé, para te ajudar nas suas escolhas. Porque nós estamos falando sobre a pureza da minha vida para sempre. Que depende, entre outros aspectos, do casamento que eu vou estabelecer. E para aqueles que são casados, lembre-se disso. Matrimônio é indissolúvel. E se alguma coisa não está boa, eu devo buscar em Deus a solução para isso. Eu devo me corrigir naquilo que eu estiver errando. E eu devo aconselhar quem está comigo a se corrigir naquilo que está errando. Mas eu não posso jamais cogitar divórcio. Eu falo que para o casado,
no seu dicionário, você vai lá, você tem dicionário na sua casa? Você vai lá e procura o dicionário onde aparece duas palavras, de separação e divórcio. Você pega uma caneta preta e você risca isso do seu dicionário. Porque não existem essas duas palavras para casados. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não sei, mas se quiser falar, eu vou saber. Vamos orar junto, vamos sofrer junto, mas você não vai sair do casamento. Porque não é isso. Pastor, mas eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Eu sei, está na Bíblia. Deus não quer que você se divorcie. Porque a pureza da sua vida depende disso. A perpetuação da sua família depende disso. A família da fé depende disso também. Que é a família da aliança. Se tem uma quebra dentro de uma casa, é uma quebra dentro da família da aliança. Que Deus nos ajude. Esses assuntos são tão interessantes e instigantes, dá vontade de a gente continuar, mas vou parar por aqui, né? O tempo já foi cumprido. Mas gostaria de estimulá-los para que refletissem sobre esses assuntos. Eu diria que a geração do século 21, que é a geração que tem mais informação, talvez seja uma das gerações menos informadas sobre o casamento. Porque dá uma atenção absurda para coisas que não são tão importantes, que estão disponíveis em termos de informação. E não busquem nem dar atenção para aquilo que é mais importante. Eu não sei quantas vezes vocês já ouviram, por exemplo, do que nós falamos hoje. Sobre o fato de que a Bíblia ela é anti qualquer tipo de política, saúde, anticoncepcional. A Bíblia é anti isso. Como também, não precisa nem dizer, é anti-abortista. É princípio bíblico. Ah, pastor, mas século 21. A Bíblia não foi escrita para um século só. Ela é atemporal. O que era princípio lá, continua sendo princípio aqui. Pense sobre isso. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós te agradecemos nesta manhã pelo que o Senhor nos fez refletir hoje sobre o casamento, sobre o matrimônio. Principalmente, ó Deus, sobre o objetivo dele, que é para a cooperação mútua e mútua satisfação, que é, ó Deus, para a propagação da espécie, inclusive da família da fé, da aliança, e também, ó Deus, para nos preservar da impureza sexual e nos guardar enquanto famílias, ó Deus, fiéis e tementes ao Senhor, criando filhos saudáveis, filhos, ó Deus, que vão ser luz nesse mundo. Ó Deus, ajude-nos, ó Pai, especialmente aos solteiros, que o Senhor coloque no coração deles esse desejo de cumprir o mandato do Senhor, de serem obedientes à Tua palavra. E eu te peço, ó Deus, especialmente pelos jovens da nossa igreja, que o Senhor os livre, ó Pai, de entrar em julgo desigual, num casamento que venha trazer tristeza para os seus corações. Mas abençoa-os, ó Deus. Abençoa-os, ó Pai, ajudando que eles sejam dirigidos pelo Senhor, através dos conselhos de seus pais e seus familiares, dos seus líderes espirituais, para que façam boas escolhas. Feitas as escolhas, que o Senhor os ajude, para que eles aprendam a amar como Jesus nos amou, considerando, elogiando aquilo que é qualidade, e, ó Deus, suportando, dando suporte naquilo em que há fragilidade, para crescimento mútuo. Abençoe-os, ó Deus, para considerar que o casamento é indissolúvel, e que, portanto, é inaceitável uma percepção de casamento que, se alguma coisa der errado, a gente separa e começa de novo. Tira isso, ó Deus, da mente deles. Infelizmente, a nossa cultura foi impregnada por mentiras a respeito do matrimônio. E nesta manhã eu peço ao Senhor que o Senhor possa purificar a mente dos nossos jovens e de nós adultos também. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor, no que tange a este princípio bíblico, que é o princípio, ó Deus, da procriação. Que a gente entenda que o Senhor, ó Deus, nos estabeleceu como família e nos deu uma ordem. E essa ordem, ó Deus, é a ordem de crescer e multiplicar, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, e encher essa terra de filhos, ó Deus, que transmitam a graça, a misericórdia, o amor, a bondade, os princípios, a lei do Senhor neste mundo. Luz para um mundo em trevas. Ajuda-nos a compreender isso. A nós, ó Deus, que pecamos nesse assunto, perdemos grandes oportunidades. Ó Deus, perdoa-nos, ainda concede-nos, ó Pai, ainda que tenhamos o privilégio de ver nossas casas cheias de filhos.
Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor guarde cada lar, para que os casamentos, ó Deus, proporcione a pureza dos teus filhos e dos teus servos, que podem, ó Deus, desfrutar no relacionamento conjugal de todos os seus anseios físicos, sem cometer pecado. Portanto, ó Deus, guarda os casamentos, abençoe os casamentos, dá renovo para os casamentos, ó Deus. Enche de amor, ó Pai, de paixão, cada um dos casados. Que, ó Deus, a gente aprenda a desfrutar, ó Deus, da beleza que é, ó Deus, o sexo e as relações, do compromisso mútuo. Que o Senhor nos ajude a desfrutar, ó Deus, da reciprocidade, do comportamento de casal, de família, de companheirismo, mesmo, ó Deus, quando a idade já estiver avançada. Não apenas na juventude, ó Deus, mas no declinar dos anos, ó Pai. Quando estivermos, ó Deus, já velhos, que ainda haja prazer, alegria, compromisso, reciprocidade, companheirismo no casamento. Que a gente entenda, ó Deus, que o casamento é para sempre. Que, ó Deus, nós tenhamos filhos para nos ver envelhecer. E que nós tenhamos netos, ó Deus, para vermos crescer. E para nos verem partir na fé em Cristo Jesus, sem nunca abandonar o Senhor. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a lutar contra essa sociedade que é anti-família, que é anti-Deus. Que o Senhor nos ajude a mostrar, ó Deus, como é linda a vida que o Senhor nos ordenou viver. Assim oramos nesta manhã, pedindo a Tua bênção sobre nós, Teus filhos, ó Deus, sobre os crentes, ó Deus, as famílias que temem ao Senhor, sobre todas elas espalhadas sobre a terra. É a nossa oração e o nosso pedido de bênção, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo domingo. Nos vemos logo mais à noite, às 18 horas, para o nosso culto. Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 21 de Apocalipse. Estamos acabando e você é convidado a participar conosco. Obrigado, pessoal do louvor. Deus abençoe. Bom almoço para todos vocês. Até logo mais. Boa noite não. Bom dia para todos vocês. Tchau, tchau.